Acho que não está funcionando, tá? Obrigada, professora Daniela. Bom, é com grande alegria que eu dou início, então, à conferência de encerramento do nosso segundo Congresso Internacional e do 25º Seminário de Pesquisa. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a coordenação e o conselho do programa, cumprimentando os professores Henrique e Ayla, e parabenizar a comissão organizadora, cumprimentando a professora Daniela pela oportunidade e qualidade desses eventos. E também agradecer aos funcionários, né, que deram todo o suporte para que as inúmeras atividades pudessem ser bem desenvolvidas. Então, nós estamos vivendo aí 3 dias intensos, importantes, né, com várias atividades importantes, tanto para os pós-graduandos como para os docentes e, como a Daniela colocou, com grande sucesso, né? Algo grandioso, sim, Daniela. Bom, quando os professores Henrique e Daniela solicitaram, né, minha colaboração para montar essa mesa, eu pensei que a temática a ser trabalhada e o convidado externo, né, o professor a ser convidado, deveriam estar no espírito daquilo que nós discutimos na abertura dos eventos, ou seja, no espírito da redemocratização e da reconstrução da democracia em nosso país. E pensando assim, me pareceu muito interessante nós termos a oportunidade de conhecer e depois poder debater uma experiência de educação democrática e que fosse, de preferência, uma experiência de um país vizinho, um país irmão, né, com o qual nós temos muitas afinidades. As comunidades educacionais do Brasil têm, né, discutido desde 2016, 2017, debate esse que foi intensificado nos últimos meses com a mudança do governo federal, a mais que desastrosa, para dizer o mínimo, reforma do ensino médio e os vários prejuízos, né, que essa reforma vem trazendo para a formação dos alunos desse nível de ensino. Assim, me pareceu bastante relevante que nós pudéssemos conhecer uma experiência diferenciada de ensino médio que é levada a cabo na Argentina, os denominados bachilleratos populares. E para essa temática, sem dúvida, né, ninguém melhor do que o doutor Roberto Elisaldi, que tem ampla experiência nesses estudos, o qual apresentarei logo mais para vocês. Eu não pretendo fazer uma fala, né? É apenas uma pequena introdução, mas só dizer para vocês que os denominados bachilleratos populares argentinos são escolas de ensino médio que têm diversas e interessantes especificidades. São escolas criadas e geridas por empresas recuperadas argentinas, que são empresas geridas pelos próprios trabalhadores e também por movimentos sociais. Além disso, nessas escolas, elas são organizadas em forma de autogestão, valorizando muitíssimo a participação dos estudantes e também a formação política desses estudantes. Obviamente, só vou fazer essa pequena introdução e depois o professor Roberto vai apresentar muito mais bem, né, essas escolas de ensino médio.
Bom, eu conheci o professor Roberto em 2005, por intermédio de uma querida amiga e parceira de trabalho, a professora Kelly. Quando fui à Argentina, né, nesse ano, realizar uma pesquisa, coleta de dados em algumas cidades, né? E, por meio do professor Roberto, eu pude conhecer essa experiência, os bachilleratos populares, e daí para frente nós já estabelecemos uma longa parceria, né, professor? O professor Roberto é doutor em História, é docente da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires e é coordenador da rede RioSal da Claxo. Em 2011, eu tive o grande prazer de supervisionar o seu pós-doutorado em educação, que ele fez aqui, né, com a gente, e que gerou um excelente trabalho e também uma excelente publicação, que já tem várias edições, né, que eu posso mostrar aqui para vocês, a segunda edição, e no qual o professor Roberto trabalhou Paulo Freire, Educação Popular, e a experiência desse educador na Secretaria de Educação do município de São Paulo. Por último, eu quero enfatizar que o doutor Roberto não apenas aportou conhecimentos teóricos, né, acerca da temática que agora nós vamos discutir, mas também acompanhou, avaliou e assessorou inúmeros bachilleratos, né, unindo assim aquela categoria importantíssima para nós educadores, que é a união da teoria e prática, gerando vários tipos de conhecimento. E o professor também foi sócio fundador da Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares, né, a CEIP. Então, sem mais delongas, eu passo agora a fala para o professor, que vai apresentar a conferência intitulada Educação Pública e Popular, Bachilleratos Populares, Ensino Médio de Jovens e Adultos, Argentina e América Latina, de 2000 a 2023, e, claro, quero agradecer muitíssimo, Roberto, seu aceite ao nosso convite, ter vindo até aqui compartilhar conosco seus conhecimentos. Muito obrigada. Bom, boa tarde. Vou falar espanhol, Así que com atenção. Vou falar devagar para vocês. Hablas muy despacito. Vou falar bem devagar. Bom, muito obrigado pelo convite à universidade. Obrigado especialmente aos colegas daqui, a Neuza Dalria, como ela bem falou, essa é nossa história comum. Assim que estou bem feliz de estar aqui novamente. Efectivamente, como a professora falou, eu vou plantear desenvolvimento, uma experiência, a perspectiva da educação pública e popular, ou simplesmente da educação popular. Pero a experiência tem fortes contatos, interpelações à educação pública. A gente vai ver ali, parte do processo sintetizou Neuza recém. Aqui você tem, mira, vamos lá. Escuta bem. Conta aí. Espera. Probleminhas técnicos. Viu? Embaixo. Agora sim, colegas, vamos a continuar. Então, ali tem um planzinho do desenvolvimento que vou falar, sim?
procurei escrever até onde podia, para que a coisa quede clara para vocês. Fíjense que tem 3 eixos principais. Tem uma apresentação ali, que o contexto histórico, algumas concepções teóricas da experiência, mas logo tem recorrido da experiência propriamente dita, os bachilleratos populares, com alguns conceitos e influências. E em terceiro lugar, terceiro eixo, esse impacto que hoje tem a experiência na política pública. A primeira bachillerato popular foi do ano 2000, então tem mais de 20 anos a experiência, em crescimento. Por isso é importante pensar, a cabo de 20 anos, que relações, impactos, interpelações, consequências tuvo para a educação pública. Vamos lá. Ali. Isso é, Você ir mudando ali? Próxima. Próxima. Miren, olha aqui. Aqui tem o contexto, o processo histórico que estava falando, políticas neoliberais e resistência social. Essa causalidade, uma delas, que explicam a origem destas escolas populares. O contexto é a reforma neoliberal educativa, não só da Argentina, sino de todo o mundo capitalista ou sistêmico. As reformas dos anos 90. Para a educação de adultos, que é o campo, ensino médio de educação de adultos, o campo dos bachilleratos populares, a reforma foi certamente negativa, impacto de expulsão da maioria da população jovem e adulta. Eles ficaram fora da escola média tradicional, como toda a América Latina. Essa foi a primeira manifestação, a primeira razão. O contexto geral não só afetou, influiu campo educativo, sino também em outros aspectos. Você sabe que eu falava com o professor Henrique hoje, dizia que as reformas neoliberais no mundo têm várias etapas e momentos. Falava que há investigador, pesquisador britânico que gosta de falar de 3 momentos das políticas neoliberais. Primeiro período combativo, lembram a etapa da existência do socialismo real, até caído do muro, 89. Segundo momento de neoliberalismo normativo. Isso é até 2008, que é a crise mundial, 2008, 2011. Esse neoliberalismo normativo, se você recorda de outras experiências políticas do mundo, tem muitos governos em ação. Os clássicos, Margaret Thatcher, Reagan, as ditaduras em alguns países latino-americanos. E depois tem a última etapa. Fala este pesquisador britânico, de New List Review. Ele faz que o último neoliberalismo é o liberalismo punitivo. Punitivo. O neoliberalismo que volta à agressividade inicial do período da pós-guerra, não? 89, sim? Está compreendendo? Sim? ¿Va mi portunhol? Va, ok, dá. Então, esse período tem algumas contradições ou elementos chamativos
o neoliberalismo é bem forte. Vocês tiveram experiências recentes. A Argentina está pronto a ter eleições com experiência inédita também, com políticas e posições neoliberais muito agressivas. E por quê? Quando nossos movimentos populares estão debilitados, o socialismo real não existe, salvo algumas experiências, Coreia do Norte, Cuba, etc. Certamente não é a mesma coisa que a década de 60 e 70. Bueno, o que está ali que está em jogo, o que provavelmente invite a reflexionar, é a disputa cultural, a disputa hegemônica. Por que tanta agressividade quando quem está do outro lado não tem a fortaleza que tinha há 30 ou 40 anos? A disputa cultural. Hoje, ¿sí? Es ahora, ¿sí? Ir por todo, como dicen. Es el momento. Entonces, cuando en los años 80 y 90, o movimiento, os reformismos, a primeira etapa neoliberal, fizeram cambios em muitos aspectos laborais, econômicos, educativos. Os movimentos sociais na América Latina, e nesse caso da Argentina que estou falando, reaccionaram, tiveram alternativas. Fíjense aqui os logos que estão ali, as centrais de trabalhadores, a CTA, aí de México, sindicatos docentes, el caso de CENTE, colombianos, el caso de Asoinca. Também está nossa rede vinculada às universidades públicas, a Rede Social de Claxo, e outras mais. Sim? Ali tem a Escola Falsborda, de Investigação e Ação. Todas essas organizações estão vinculadas a organizações maiores, de terceiro grado, sindicais, sociais. O movimento social reaccionou. Dá para a próxima. Obrigado. Ali, em particular, vocês vão ter uma dimensão que estamos falando ali, que é modificar, ¿sí? O campo da educação, em particular. Porque este é dado bem diferente, ¿sí? Movimentos sociais e educação. Tem poucos antecedentes desse vínculo tão estreito. Você diz, bom, por os anos 60 tinha alfabetização, educação de adultos, educação informal, não? Isso conhecemos, Paulo Freire, etc. Sin embargo, há uma redefinição. Esta é a primeira hipótese que você vai encontrar e que nós planteamos na apresentação, no roteiro inicial, que está relacionado com um conceito, que é o de a estratégia histórica das trabalhadores e trabalhadoras para disputar em um campo educativo com o capital. Sim? Eu trabalhei precisamente há não muito tempo esse trabalho sobre o mundo do trabalho, sim? Mundo do trabalho na Argentina, tomando experiências dos trabalhadores em conflito, não só por o salário, não só por a rentabilidade, a ganância, sino também por esta pergunta: quem informa a los trabalhadores e trabalhadoras? Quem? O Estado? O capital? Foi uma pergunta e uma ação histórica que os trabalhadores, a lo largo de suas diferentes etapas organizativas, impulsaram e criaram. Vocês conhecem, só que tem diferentes sistematizações em nosso campo de las ciências sociais. ¿Por qué digo esto? Porque você conoce los anarquistas, los socialistas, los comunistas, los sindicalistas revolucionarios, nos conocemos a los peronistas, etcétera, etcétera, etcétera. Estas corrientes políticas do movimento social, movimento obrero, em toda a sua história, os trabalhadores como classe fizeram estratégias
para disputar ao capital sua formação. Qualquer poderia perguntar, e a educação pública quê? É uma etapa também. Foi uma etapa, sim, bem importante, destacada, por supuesto. É a democratização da educação pública, da educação do Estado. Essa estratégia é congênita à experiência organizativa dos trabalhadores. Ali há muita produção nessa direção. Gordon Walsh Reich, norte-americanos, a escola inglesa, latino-americanos, que han trabalhado precisamente na perspectiva subjetiva dos trabalhadores respecto da educação. Nós, por exemplo, relevamos e pesquisamos infinidade de lo que poderíamos chamar educação popular pré-freiriana, em América Latina, não só na Argentina, estas escolas populares. Bem, então, fíjense vocês que essa redefinição da escola, da educação pública popular, vão assumir os movimentos sociais depois da reforma neoliberal. Então, é novedosa, não em sua história, sim para a educação popular, freiriana, latino-americana. Por quê? Porque a educação popular freiriana, com que identificam vocês? Com que campo? Com qual? Com qual, professor? Qual? Claro. A educação popular ou prática de los anos 60 e 70 foi na escola? Foi na escola mesmo? Não, foi alfabetização, o território fora da escola, não? Compreenderam isso ali? É elemento clave, porque a educação popular era a ferramenta, estratégia de alfabetização das classes populares, centralmente camponeses, áreas rurais. Então, o que tem que ver a educação popular com a escola, o sistema educativo? Bom, essa é a redefinição que os movimentos sociais latino-americanos vão pegar, vão tomar depois da reforma neoliberal. Dado o estado que o neoliberalismo deixou de expulsão, ¿sí?, das classes populares da escola de ensino médio. Então, a educação popular redefine sua estratégia e os movimentos sociais com ela. Escola pública e educação popular vão de la mão. Os movimentos sociais vão a reclamar, podemos ir vão a reclamar, como vocês viram ali, o que nós chamamos o legado freiriano, esta particular concepção. Eu falava que Freire é mais citado na Argentina que em Brasil, estamos de acordo com isso? Nós, até agora, nas aulas da universidade, de diferentes correntes, posições ideológicas, etc., Freire está presente ali para debater, para reivindicar ou para questionar, pero está. É uma inflexão em a educação de jovens e adultos na América Latina. Bom, pero o Freire dos 60 não é igual que os 70 e não é igual que os 80 e 90. Né? Dali esta pesquisa que falava a professora Neuza. E por que tem que ver com isto? Aqui há duas causalidades da relação de que estou falando aqui como hipótese. Estamos falando que os movimentos sociais na América Latina se lançaram como estratégia, logo das reformas neoliberais, a criar, organizar escolas populares com condições típicas da escola, que é acreditação, entrega de diplomas, não? Assim se diz. Entrega de diplomas. Oh, obrigado. Que mais?
salário para os professores, direitos sindicais, sim? E garantia, né? Garantia da política pública dessas experiências, que planteavam que essas escolas foram autogeridas pelos movimentos sociais. Ali está a diferença, né? O protagonismo. Agora, isto você pode verlo, nós lo relevamos, trabalhamos com eles em Colômbia, com as escolas comunitárias, organizações que trabalham em movimentos sociais e impulsam, han criado escolas depois do ano 2000, esse período. Pode verlo em escolas comunitárias de Chile. Há toda uma linha, uma corrente de universidades que tem sua particularidade também, não? Mas vale para a exemplificação. As universidades interculturais, interculturais, de camponeses, da área rural. Nós estuvimos, intercambiamos, trabalhamos com Equador, com Bolívia. Ali há algo que não estava na educação popular de los anos 60 e 70, nem no pico de desenvolvimento, impacto de pedagogia do oprimido, se tomamos essa produção como emblemática para a etapa. ¿Sí? Não estava ali. Era uma educação popular do território solamente, não de instituições. Então, aqui há... E por que o legado freiriano? Tem duas razões, não? Uma objetiva, parte das pesquisas que realizamos com colegas e equipes da educação de jovens e adultos, expressam isto. Por exemplo, a necessidade de diagnosticar a expulsão de jovens e adultos, que é um eufemismo para falar de expulsão das classes populares da escola, não? Esta questão não estava planteada dessa maneira nos anos 60 e 70. Por exemplo, na Argentina, uma sociedade bem integrada, as classes populares accediam à escola. De modo que, frente a necessidades novas, o movimento social redefine estratégias. Então, plantea que a obtenção do diploma ou a não obtenção, ganhar um diploma, é uma conquista, porque expressa uma desigualdade. Não ter diploma de ensino médio não é simplesmente um tema administrativo, expressa desigualdades, correto? Na Argentina, você sabe que é um país pequeno demograficamente comparado com vocês, não? Somos 40 milhões de argentinos, um pouco mais, 45 agora. A população economicamente ativa são 25 milhões e 14 milhões não concluíram, não se graduaram em ensino médio. Verdadeiramente era um problema, é um problema. De modo que o conceito de redefinição, como você tem ali, planteia que a educação popular, tomando a experiência freiriana da gestão, que foi só 2 anos, né? Como secretário de Educação, com conceitos bem diferentes, como o de escola pública popular, que planteava que a educação popular atravessava a política pública, se vinculava, se relacionava com a política pública, a diferença dos anos 60 e 70, vai ser e se constitui uma estratégia para os anos seguintes, até a atualidade, né? De modo que ali o legado freiriano, com obviamente as experiências dos movimentos sem terra, escolas populares, que tem, não só tinham, tem acreditação,
van a ser um modelo de influência. Podemos ir à próxima. Ali, fíjense, a experiência propriamente dos bachilleratos populares retoma alguns conceitos que você pode olhar ali. ¿Sí? Essa experiência está como concebir uma escola diferente. Não escola liberal, uma escola positivista, ¿sí? Não escola tradicional, podríamos falar assim. ¿Sí? Planteam concepções que provêm, então, da democracia participativa, democracia de base, assembleária. Isso está no espírito destas escolas populares. Sempre estamos falando de um campo, jovens e adultos. Ensino elemental, tem outras problemáticas. Aqui é ensino médio, a experiência está nesse campo. E muitas dessas experiências latino-americanas também estão nesse campo. Vocês vão ver ali que, se nós tomamos os atores sociais que deram origem a esta experiência, temos que falar de não só os movimentos sociais. Fíjense aqui, se compreende bem. Quem criou esses bachilleratos populares, essas escolas populares? Foi um movimento social, se diz, em muitos circuitos da América Latina, as universidades, movimentos sociais. Esta temática tem muitos campos de pesquisa, pesquisadores da universidade, de afora. Sin embargo, porém, você tem que pensar que os atores principais são o movimento social. O movimento social tem sindicatos docentes, movimentos sociais territoriais de diferentes tipos, de desocupados, desempregados, quienes lutam pela vivenda, etc., etc. Pero também, outro ator principal é equipes da universidade pública. ¿Sí? Em geral, os mesmos universitários falam, os movimentos sociais impulsaram. Não, aqui tem um conceito politicamente diferente aos anos 70. ¿Sí? Por quê? Porque se planteia uma articulação entre coletivos diferentes, atores diferentes. Está o movimento social, trabalhadores que ocuparam suas fábricas, trabalhadores desempregados, mas também há coletivos, atores sociais que provêm das universidades públicas. Em Chile, em Argentina, as experiências que eu pesquisei em Brasil, tinham montes de professores, ou professores que falávamos ayer, ali, ontem, com Henrique, ali do Unicam, lembro, que davam cursos. É decir, tem um ator social clave, fundamental neste processo, este acordo político-educativo. Equipes das universidades públicas, que não sempre são institucionais, em alguns casos são coletivos, professores, professoras, pero en el caso de los bachilleratos populares, fueron equipes que articularon con los movimientos sociais. Mas logo, a universidade pública, conforme a etapa política de sua universidade, apoiaram ou articularam com recursos, investimentos, com publicações, em todos os países que mencionei. É bem interessante ali a briga, que a palavra briga vem bem, porque este processo, a criação dos bachilleratos populares, foi acompanhada, incluso hoje, de organização, de luta, nas ruas, reclamos, demandas. Que demandam? Reconhecimento, salários para os professores,
sus propias propuestas de pedagogía, sus diseños curriculares. En algunos casos, 20 años después, se avanzó mucho. Los mexicanos, los sindicatos mexicanos tienen en sus escuelas populares diseños curriculares elaborados por ellos mismos. Tienen libros didácticos también. De modo que es otra fase de la educación popular y también yo acho que es otra fase de la educación pública, con etapas conforme a la política geral de nuestros países. Obviamente, para nosotros 2001, 2015 foi um período de alça. Hoje estamos em problemas, depois vou falar disso. Então, a universidade tem esse lugar relevante, sim? Sim, por favor. Fiquem-se ali. Não sei se vocês chegam a ler ali. Tem 4 plaquinhas ali. Bem, a primeira faz 2023. Ali diz, o que diz ali, diz Bachillerato Popular EITEC. Que é EITEC? É uma fábrica metalúrgica recuperada. Pero diz 2023. Se criou este ano esse Bachillerato Popular. O sea que estas experiencias de escuelas populares no son del explosivo 2001 de Argentina. Continúan como las empresas recuperadas también. Y no solo ellas, también en otros movimientos sociales. EITEC es una empresa recuperada. Eu deixei ali, o profesor Neuza, o profesor Enrique, ali un pequeño vídeo de YouTube, onde as trabalhadoras apresentam suas experiências. É bem interessante. É uma fábrica recuperada, del 90% são mulheres, ¿sí? Como as últimas experiências na Argentina, o movimento feminista tuvo transversalmente uma presença em todas as organizações sociais, também las habitualmente relacionadas fábricas con hombres en las direcciones, en este caso son mujeres, a mayoría, ¿sí? Eso es EITEC, o Bachillerato Popular, abierto este año. Este año nos trabajamos con empresas recuperadas, tenemos un plan de varias decenas de bachilleratos populares para abrir en las nuevas fábricas recuperadas. Na província de Buenos Aires, o Estado Maior da Argentina. O segundo, ali tem, aqui o colega que vai viajar a Mendoza, a experiência de um bachillerato popular em Mendoza, uma cidade pegado à cordilheira, limite com Chile. O bachillerato se chama Violeta Parra. Cada uma destas escolas tem nomes que referenciam o significativos personajes, como obviamente Violeta Parra, o la fábrica, o trabajadores desaparecidos en su barrio, en su localidad. Violeta Parra es un bachillerato popular. Fíjense que cada uno tiene un territorio diferente. El primero, una empresa recuperada. Violeta Parra, un barrio popular, una favela, dirían vocês, ¿sí? A periferia do Chile, de Santiago do Chile, de Mendoza, perdón, de Mendoza. A terceira imagem diz Rio Grande, não sei se ven ali, Bachillerato Popular de Rio Grande. Rio Grande queda no fim do mundo, ali tem que venir a professora, estamos invitando seguido para que venga a visitar a nossa província, estado mais austral, que é em Terra del Fogo, né? Tem agora uns 10 graus bajo zero, neste momento ali estão alguns colegas trabalhando, sim? Em Terra del Fuego nós fizemos um trabalho dos últimos 7, 8 anos, não muito mais que isso. Hoje os bachilleratos populares são o 25%, perdão, el 50% da oferta de jovens adultos na província, no estado. Foi organizado
fíjense aqui, na primeira, o sujeito social e político na empresa recuperada, falei. No segundo, organização social. No terceiro, é um sindicato, e é um sindicato docente. O sindicato nacional, não de jovens e adultos, um sector. O sindicato nacional docente tomou a estratégia de criar escolas, bachilleratos populares de ensino médio. Lo hizo con organización, con luta, con mucho estudo, porque son trabajos demográficos, cartográficos, de 6 meses, 1 año. Está la necesidad, y nós trabajamos sobre los censos nacionais, censos provinciais. É muito trabalho, mas não é complexo, porque a gente sem censos, sem pesquisa, sabe que tem muitos trabalhadores e trabalhadoras jovens que não terminaram o ensino médio, em Argentina, em Terra del Fuego e em toda a América Latina. Logo, os censos ratificam o que nós creíamos, compreende? Então, Terra del Fuego impulsou, criou. Hoje, os bachilleratos populares, por essas lutas políticas, que falava também aqui com o professor, tem o reconhecimento do Estado, tem salário dos professores, tem espaços, infraestrutura, tem a maioria da oferta, como falei, educativa, ensino médio, e tem também, sempre perguntavam em outros momentos, quando a gente... A autogestão é amada e odiada, né? Amada e odiada, autogestão. Alguns dizem, pero quem decide quem são os professores, os docentes? Bom, Terra do Fuego tem concursos públicos também, com participação do sindicato e das organizações de educação popular no jurado se diz assim, no tribunal de avaliação. Bem interessante, uma experiência a mais novinha, o recorrido dos bachilleratos populares. E o último ali que estão, sabe, não sei se conhece essa imagem. Essa imagem é o padre da educação argentina, Sarmiento. Você se conhece, né? Sarmiento. Qual é o padre da educação brasileira? Constant? Não. Quem tem padre? É o liberal, estou falando, hein? O liberal. Quem é? Tem não? Teixeira, claro, Teixeira. Supõe-se, é como se estivesse Teixeira, pintado com cores, bachillerato popular trans. A diversidade é outra linha que existe nos bachilleratos populares. Para separar a comunidade, não, a comunidade mesma organizou, é uma escola aberta para qualquer, para todo mundo, só que tem a sua currícula demandas problemáticas da comunidade, trans, gays, lesbianas, parte do movimento social, que na Argentina, sobretudo nas últimas décadas, tuvo, ainda hoje, uma atividade muito movimentista. Por isso, o nome é Mocha Celis. Mocha Celis foi uma travesti assassinada pela polícia há alguns anos. E assim são mais de 200 bachilleratos populares em toda a Argentina. ¿Sí? Podemos passar ali, ¿sí? Vamos ali, Neuza, você me disse. Cada uma dos bachilleratos, destas escolas, se propuso, tuvo como objetivo impulsar, criar produções, textos, materiais didáticos. Por quê? Você conhece, ao menos na Argentina não, você conhece muitos livros didáticos, esses bem custosos, das editoriais bem importantes, a todo color, etc, etc, etc. Para a educação de jovens e adultos, na Argentina não existe. Quando chegou a pandemia, tínhamos um problema, todos os docentes. O material digitalizado
faltava. Nós pensamos, porque obviamente parte de nossos equipos tem especializações, os equipos professores, de pesquisadores em educação de jovens e adultos. Nós sabemos que a educação tem suas particularidades, especificidades. Então, por que não há textos, produção? Se há para docentes, por que não há para estudiante, para o trabalho? Nós consideramos que o livro didático, que vem de debate, é central no processo formativo de um sujeito que tem muita circulação na aula. Então, isso que você vê aqui, que eu tenho aqui, mira, olha aqui. Eu vou deixar aqui no Unesp estes livrinhos, são os livros didáticos. Nós chamamos a estes livros, estão escritos por autores, não é uma compilação rápida, um resumo, são pesquisadores em cada área. Temos aqui matemáticos da universidade, especialistas do nosso campo de investigação, do CONICET, especialistas en el área de lengua, literatura, lo mismo en historia, ¿sí? Historia América Latina. Tenemos até el momento más de 10 libros da colección. Cuando aparecieron, nos criticábamos a las editoriales privadas, porque no editaban ni editan libros de texto para las clases populares. ¿Por qué? Por la rentabilidad. No son las clases medias que estudian na escola média de jovens e adultos, são as classes populares, então não consumem. Nós editamos estes materiais, estes livros, em imprentas recuperadas pelos trabalhadores, ¿sí? E com que recursos, com que investimentos, com que subsídios? Subsídios, a hipótese inicial da universidade pública. Nos apresentamos a concursos e obtuvimos, sempre obtenemos os concursos, né? Nos apresentamos e sabe por quê? Porque já fizemos o que apresentamos. Porque são trabalhos que a gente vê as escolas, vê os livros, tem impacto territorial e social. Também escrevimos papers, escrevimos livros e debatimos com nossos colegas. Central, isso, por supuesto. Pero estas experiências tem uma articulação bem forte com nossa universidade pública, formal ou informal. Então, também, a próxima, por favor. Muito obrigado. Também, uma vez que os bachilleratos populares, porque quem eram os professores? Jovens, um movimento generacional, jovens professores, aqui estão os mais velhos, aqui deste lado, falando. A maioria, os professores eram jovens pesquisadores, graduados. Então, teve um impacto em nossas universidades, nas faculdades de história, de educação, de matemáticos, foi bem forte. Muitas cátedras especialistas de educação, de didáticas. Vocês têm que fazer práticas, não? Para professores, para docentes. Começaram a fazê-los em nossos bachilleratos. Pediam para fazer. Então, foi uma movida certamente importante. Com isso, conquistado, mas a luta prévia na rua, com os movimentos sociais, a universidade também abriu as portas para edições. Por exemplo, estas publicações são revistinhas de educação. Aqui tem uma pessoa do Brasil, que a Argentina tem muito apreço. Ele morreu há muito pouco. Aqui, Carlos Rodrigues Brandão. Vocês sabem, com Paulo Freire, Moacir Gadotti e outros tantos, a geração de Edelman Saviani, etc., formavam parte e que han influído muito e continuam influindo em nosso país, na Argentina e na América Latina. Bom, estas publicações, precisamente, aqui tem Mariátegui, Falsborda, obviamente, Freire, aqui um local argentino, Hernández Arrequi, também. Bom, e, por supuesto, aqui os bachilleratos populares na rua.
Essas publicações agora são feitas desde a universidade pública. Esses livros são coordenados por programas de nossa universidade pública. É a rede Riosal, de Claxo, do Conselho Latino-Americano, mas também um programa Movimentos Sociais e Educação Popular da Faculdade de Filosofia e Letras, onde nós trabalhamos. ¿Sí? De modo que, pode ser a próxima, de modo que ali há, como falei, uma forte relação entre o movimento social e estes equipos das universidades públicas. Para concluir a apresentação, aqui estava esta pergunta inicial. Que impacto, ¿sí? tive a educação popular e os bachilleratos populares na política pública? Porque, tranquilamente, pode ser uma experiência periférica dos movimentos sociais solamente. Isso já é importante. Mas nós percebimos, estamos trabalhando nesses relevamentos, pesquisas. Como toda pesquisa, sabemos um pouquinho antes que pode ser, né? Não é assim, há uma ideia, as conclusões. Pode ser ali. Nós ali vemos que, em los últimos anos, ¿sí? Os modelos curriculares de ensino médio em muitos estados, mas especialmente na província, o estado mais importante da Argentina, que é Buenos Aires, contém ideias, propostas e explícitas referências à educação popular e bachilleratos populares. Ali vocês têm alguns nomes de pesquisadores bem reconhecidos na Argentina. Aqui eu vou deixar também a biblioteca para Unesp, aqui uma compilação, escrevem muitos pesquisadores, como por exemplo os que estão ali mencionados, Silvia Brusilowski, Teresa Sirven, que falam eles? Modelos de escolas de ensino médio de jovens e adultos. O primeiro, tradicional, nós chamamos assistencialista social. O segundo, disciplinador. O terceiro, o modelo crítico. Esta tipologia eles fizeram antes da existência dos bachilleratos populares. E muitos desses pesquisadores que não têm que ver com nossas equipes caracterizaram a experiência dentro do modelo crítico. ¿Sí? Então, a esta altura, nós temos ali uma caracterização que já falamos, podemos passar com os estudantes das escolas, jovens adultos, são as classes populares. São estudantes que circulam, são estudantes que têm muitos anos de repitência, são estudantes que a literatura especializada, tradicional, localizava estudantes com um límite de formação. O límite é a escola técnica, educação para o trabalho. Nós planteamos uma perspectiva nos bachilleratos populares, donde la formación para el trabajo es una alternativa. También promovía o promueven los bachilleratos ensino superior. De modo que esa caracterización, fíjense, esas placas allí me acercan a las conclusiones do impacto. Esa placa que está en español está elaborada por un Ministerio de Educación da província de Buenos Aires. Vocês sabem, não? Não só com os clássicos, sino com os clássicos materialistas, sino com os clássicos pós-estruturalistas, que quem domina, a nominação é central. Como falava Foucault, não? Falaste, professor?
mas que o Ministério incorpore na história já é um reconhecimento dessa luta. E essa placa fala que a história do adulto tem 3 momentos. Olha ali, os centros de educação, esses são da década del 70. Luego los bachilleratos populares en temporalidad y luego unos programas del Estado focalizados, planes fines. 3 momentos, años 70, 2000 y 2010. 10 años tardó a política pública en dar cuenta de o que plantaban los bachilleratos populares, los problemas en la educación de adultos. Y vamos ya fechando, ¿sí? Entonces, ali, la educación de jóvenes y adultos, você tem ali os textos que definem os bachilleratos populares e o programa da educação pública de Estado. Fíjense, lo definen como lo podríamos definir nosotros, experiencias después de 2001. Esos son documentos oficiales. Eso que dice ali, o documento, en cualquier pesquisa central, DC es Diseño Curricular 2003. Eso está textualmente en los documentos del Estado de la provincia de Buenos Aires. Y fíjense, tem algunas similitudes y citas. Nombra de educación popular, nombra la necesidad de formación y nombra también la aspiración de nivel superior. Por favor, vamos al otro. De modo que o nuevo currículum, ¿sí? Que ese es el resultado, o primer impacto en esta evaluación que estamos hablando, o nuevo currículum da provincia de Buenos Aires. Fíjense este dato, acho que está ali, de 1995, ¿sí? Fue el último diseño curricular de ensino medio de jóvenes adultos de Argentina y de la provincia de Buenos Aires. O sea que de 95 hasta 2003 no tenía reformas, porque era muy tradicional las distintas gestiones políticas. No solo eso, sino que era desinterés no tener en cuenta a formación potencial de 14 millones de jóvenes y adultos en Argentina. Tiene que ver con las presiones, organización, interpelación política de los movimientos sociales. Por eso el diseño curricular 2023 incorpora todas esas categorías que falaba. Pasemos ali. Por ejemplo, ali tem algunas claves. O enfoque de ese diseño tiene influencias muy claras de los diseños curriculares de las experiencias de educación popular de los bachilleratos populares. Simplemente para resumir, procesos, conceptos. Y fíjense ali. Proyecto de acción. ¿Qué es eso? Es el necesario vínculo, relación de la escuela con el territorio. No solo para pesquisar, oleando, sino articulando. Eso estaba en la currícula informal de los bachilleratos populares. Y avanzamos. También, eso que parece más complejo allí, ¿qué fala ese cuadrinho? Que a mitad de las decisiones, ¿vieron que dice allí definición? Bueno, aquí son todos de educación, están comprendiendo. Definición jurisdiccional es el Estado, definición institucional es la escuela. ¿Sí? Tiene alta participación de reclamo de autogestión, es decir, definiciones de las escuelas, como planteaban los bachilleratos populares, por favor. Ali, para fechar, entonces, muchas de las preguntas que nos hacemos es si es posible pensar, como lo hizo
a generación de los 70, definiciones regionales, no solo locales, no solo parciales. Es posible pensar el diagnóstico de América Latina es lo mismo. Las deficiencias de la educación de jóvenes y adultos son comunes a Brasil, Argentina, Colombia. ¿Es posible pensar en estrategias comunes? ¿De qué modo nuestras organizaciones van a participar? Fíjense allí, para fechar, os bacharelados populares. Éramos poquinhos, ahí cerca por el 2000. Continuamos crescendo, um clique mais. E o conurbano ali tem uma importante extensão. Bom, muito obrigado pela paciência, por el portunhol. Muito obrigado para vocês. Aqui, deixa para se tem perguntas. Muito obrigada, professor Roberto, pela sua excelente, apresentação. E agora nós ainda podemos, fazer um tempo aqui de debates, de perguntas que vocês queiram dirigir ao professor Roberto. Enquanto vocês vão aí disputando a fila para fazer as perguntas, eu vou aproveitar e vou fazer 2 perguntas, Roberto. A primeira, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais a respeito da gestão e autogestão dos bachilleratos. Nós temos vários pós-graduandos que trabalham essa questão, a gestão nas escolas públicas, na universidade, a gestão democrática. E eu gostaria de saber, assim, mais especificamente, qual o nível de participação real dos estudantes, na gestão dos bachilleratos, e se de fato os estudantes têm um poder real de decisão. Eles decidem por meio do quê? São assembleias. Se eles decidem, eles têm poder de decidir e se decidem sobre o quê? Sobre que temas? Calma, tenho mais uma. Tá. 2 perguntas. Ótimo. A segunda, eu não sei se todos aqui estão com a curiosidade que eu estou, mas eu estou acompanhando um pouco, o que é possível das eleições para a presidência na Argentina, que serão logo mais aí, mês que vem. Não fiquei muito animada com as notícias, mas se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, me impressionou bastante o candidato, que parece que é de extrema direita e parece que tem aí uma certa vantagem, Javier Milei, mas que nos seus discursos e nas suas propostas, ele anunciou que fechará o Ministério da Educação e que irá acabar com todas as pesquisas, investigadores e etc. da Argentina. Fiquei impressionada com isso. Então, essas 2 perguntas. Perfeito. Vamos fazer assim, de 2 em 2? Ele responde essas 2 e vocês vão se inscrevendo aí depois. Bem, vou responder a primeira pergunta, professora. Os processos autogestionários na Argentina não somente são da educação. Vocês têm aqui os colegas que han pesquisado na atualidade e na história, como evidência empírica e como concepção. Você sabe que a autogestão não é espontânea.
Então, quando nós proponemos sempre processos de democratização, primeiro está a crítica à burocratização ou verticalismo, em geral, a comunidade, por exemplo, educativa. Agora, quando há que organizar a autogestão e a participação de todos e todas, é outro problema. Há outras coisas. Então, isso mesmo ocorre com as cooperativas autogestionárias e os bachilleratos populares, tampouco é a exceção. É um processo de formação dos integrantes, que tem várias etapas, simplificadamente. É um processo de aprendizagem do coletivo. Em geral, os professores, eu digo sendo parte dos professores, e professoras, sempre querem que a quem há que transformar é al estudante. E se excluem, se correm. Eu sou democrático, autogestionário, colaborativo, cooperativo, radical. Então, já tem tudo resuelto. Nós tivemos muitas experiências onde a dinâmica era de los professores, a voz dos estudantes não estavam. E para nós é tão importante a voz dos estudantes, como também essa aprendizagem e formação cooperativo, colaborativo, assembleário, de gestão coletiva de los professores e professoras. De modo que hoje há cooperativas na Argentina, movimentos sociais e bachilleratos populares que han conquistado essa, eu diria, autogestão deseada. Não são paraísos. Por quê? Porque de um oceano, de um mar de pobreza, sobretudo em nossos territórios, não salen flores de autogestão. É uma luta, é um esforço, é um desafio. De modo que o desafio continua, está presente, tem muitos recorridos que você pode fazer. A última experiência metalúrgica que mencionei tem uma estratégia diferente. Com isto fecho, professora. Nós sempre íamos com equipes já armados, assim como vocês. Empezamos, como quem estão aqui, professores. Bom, temos o contato, a organização que quer armar um bachillerato popular. Bom, quem vai? 1, 5, 100, 7, 10. Vamos, armamos o equipo. Está o acordo político com o movimento social. Essa foi uma forma. Funcionou, caminhou, hoje tem sua história. Hoje estamos experimentando outra. Estamos indo a esses movimentos sociais, como, por exemplo, este que falei, e são professores e professoras de la localidade, por exemplo, do barrio. Não são todos universitários, são professores ou professorado, se diz, terciário, né? Então, há outra tarefa. Todos os coletivos de estudantes e professores têm oficinas de formação em educação popular e outras temáticas específicas. De modo que é um processo formativo, não há modelos finais, alguns saem muito bem e outros saem muito mal, mas está claro qual é a definição política que assume esse coletivo. E a demonstração é que continua crescendo, funcionando e a estratégia continua sendo apropriada por nossas organizações, ¿sí? Essa é a primeira, Neuza. A segunda, sim, nós também estamos mais preocupados que vocês com o Milei, a versão para as eleições, a versão fascista, neoliberal, conservadora. Alguns na Argentina falavam, é semelhante à gestão anterior do Brasil. E não é só a mesma coisa. O candidato que ganhou as eleições prévias, todavía não as eleições, é um economista formado da academia, muito
actoral em suas manifestações, vocês seguramente viram na televisão. E tem uma aliança, isto em todo o mundo é assim, Estados Unidos, Europa, de uma linha liberal em lo econômico bem forte, com escolas charter, vouchers a la chilena, etc., sem Estado, com sectores conservadores, antiabortistas, críticos do feminismo, etc. Essa confluência. Então, tem quem reivindicam aos militares, a ditadura, e quem são liberais tradicionais. Bom, pode ganhar, hoje pode passar qualquer coisa na Argentina. Pode. Já ganhou? Ainda não. Ele sacou menos de 30%, igual que as outras duas forças políticas. Está aí, peleado o assunto. Preocupante, sim, porque ameaçou a pesquisa pública, a escola, por supuesto, os movimentos sociais. Na Argentina, os movimentos sociais, eu não sei se foi como Brasil, a gestão anterior, não a do PT, pero o 90% dos movimentos sociais formam parte do governo. 90%. Mais de esquerda, mais moderados, peronistas, não peronistas. Essa experiência que eu relatei, quando se gana as eleições contra o liberal ou neoliberal Macri, todo o movimento social apoiou. Hoje há problemas, não? Estamos aí, Neuza. Não sei se respondi. Está aberto, gente. Eu não vou ligar o microfone, vocês me escutam. Está aberto para questões, considerações, perguntas. Posso falar? Os movimentos populares chegaram ao governo comunista. E agora você mostrou no Ministério Público eles fazendo referência ao movimentos populares. Como que saiu de uma iniciativa fora da escola, então foi a universidade, foi a chave. Você fala que o movimento popular, os movimentos sociais são parte hoje do governo, isso está falando? Que nombra, ok, tá. Nós achamos o seguinte, os movimentos populares, as experiências de educação popular tiveram um impacto político, social, como a crise de 2001, a rebelião de 2001, como gostam de chamar alguns colegas. Isso influyó na estratégia del dia a dia. ¿Por quê? Porque a educação de adultos continua tendo problemas de organização. E os movimentos sociais começaram a ter cada vez mais presença no território. Nós organizávamos escolas populares sem pedir permiso. Suponga que você fuera ministra, digo, ministra, pode abrir um bachillerato popular? Não pedíamos, porque sabíamos que ela iba a dizer que não, porque na lei nacional não há nada que diga que a autogestão dos movimentos sociais na educação. Quem pode criar escolas? O privado, se tem dinheiro, ou o Estado. Por isso, então, foi uma decisão política em um momento de ascenso dos movimentos sociais. Quando cambia o governo busca analizar e diagnosticar essa realidade. Então, incorpora a demanda e incorpora equipes também. A nós nos pidieron opinião. Os textos oficiais são parecidos a los nossos, porque são nossos. Opinen, falam, bom, vamos escrever, enviamos, e los tomaram. Assim foi.
escola tradicional estatal. Sí, bueno, aqui a resposta é mais complexa, não, professor? Por quê? Porque eu posso falar que a comparação do desenho curricular de 1995 com o desenho de 2023, onde nós como movimentos aportamos, é completamente diferente. Em história tem uma história onde a teoria do conflito, os processos, a actualização bibliográfica, investigativa. Nossos equipos que estão no, como se chama o CONICET de vocês? En instituciones de pesquisa más actualizadas están en los diseños curriculares de nuestras escuelas, de nuestros bachilleratos populares. En los diseños curriculares de 1995 no había nada, en un desastre. Positivistas, atrasados, tradicionais, a matemática numérica, descriptiva. Aqui o equipo do matemática, fíjate tú, Enrique, este livro o recomendo para os não matemáticos, porque tem outro enfoque. Tem uma perspectiva onde o jovem adulto, trabalhador, as classes populares, sabem mais matemáticas que alguns professores do sistema formal, de como aprenderla, explicarla. Tem essa concepção, tem uma concepção também processual e histórica da matemática. Nós fizemos, e cada um destes equipos foram invitados em universidades nacionais, por exemplo, a Universidade Pedagógica, UNIPE, nacional da província de Buenos Aires, apresentamos estas publicações e as perspectivas. Então, o que tem de diferente? São atualizadas, são críticas e estão adaptadas a uma didática, não? Didática para nossas épocas mais radicais parecia ser um tema de técnicos, não é assim, por supuesto que não. Está adaptada ao sujeito jovem adulto. Tem cada temática, eu vou deixar isto aqui, tem várias classes. Como é uma aula de todos os dias em uma educação de jovens adultos. Assim, elas, a semana passada não estiveram, ele, há um mês que estuvo trabalhando e não estuvo aqui. Aqueles, bueno, fizeram uma primária difícil, uma escola inicial. Então, tem aulas dentro de uma mesma aula, diferenciada didaticamente. Tem muitas diferenças, por sorte. Tales assim, que se você quiser estes livros, nós temos um portal educativo nacional, nós não temos nada que ver com isso, mas não porque esté mal, sino porque não temos, do Ministério da Educação Nacional. O portal se chama Educar, é um portal virtual. Nossos livros, na pandemia, justamente como as editoriales, ¿sabe qué hacían las editoriales privadas? Decían, sí, voy a dar nuestro libro, pero solo el capítulo 1 o 2, todo no. ¿Entienden? Cuidaba su rentabilidad, no habría el digital. Entonces nos presentamos a concurso y el ministerio subió al portal todos nuestros libros, están todos allí. Bem diferente foi ali, Enrique, bem interessante o processo. Cada um com seu recorrido, com novas edições, ali matemáticos, físicos, químicos, historiadores, antropólogos, debatiam com seus equipos. Bem interessante, e alguns melhores, outros querem fazer segunda edição, revisando, assim que foi um bom processo, que sempre invitamos a fazê-lo a nossos colegas, de Argentina e dos países que nos invitam a sistematização. Nós temos uma linha ali, investigação, ação participativa. Nós, os colombianos, não, Neusa, dali, de Spalsborda. Bom.
Estou escutando aí. Ah. Não, tá. Deve ser. Mas a minha questão vai um outro sentido. Nos últimos anos, o ensino médio aqui no país, quer dizer, o ensino médio do nosso país, ele vem passando por sucessivas reformas, bem diferente do que o pessoal falou na Argentina. E essas reformas, elas avançam no sentido, elas vão sendo concretizadas no sentido de afirmar a lógica da pedagogia das competências, da formação instrumental, voltada, principalmente para preparar a força de trabalho. Acho que nem isso. Então, o emprego é tão grande para o mercado. Paralelamente, há grandes disputas aí que se referem ao ensino médio, e o setor privado ele está avançando, ele está influenciando a política pública brasileira, as reformas, a legislação, e as disputas elas estão bastante desequilibradas aqui no nosso país. E aí a minha questão, professor, como que se dá essa relação do público, do privado, da educação na Argentina, considerando esse nível de educação, por exemplo, o avanço do setor empresarial, a questão da mercantilização da educação na Argentina? Gostaria de ouvir, eu acho que principalmente da educação, Bom, é uma boa pergunta, porque, brevemente, a educação privada, nós temos vários diagnósticos, os centros de pesquisa, né? Por supuesto, cada conclusão tem interpretações também políticas. Então, por exemplo, se eu tomo a educação privada, na educação de jovens e adultos, o 90% são do Estado. Nos últimos anos, especialmente os últimos difíceis 4 anos, a inscrição de estudantes às escolas públicas de jovens e adultos aumentou, né, significativamente, né, em alguns casos 10%, em outros 25%, depende do distrito e província, estado. De modo que a educação de adulto, a concepção privada só está na periferia. Por sorte, para nós, não? Por que para nós? Porque a concepção é managerialista, concebir o sujeito jovem e adulto como potencial solo empleado, empreendedor, enfim, as novas glórias do trabalho do neoliberalismo, ¿eh? A bicicleta não é explotado, é empreendedor, não? Bom, por sorte está longe dali da educação de adultos, mas nós temos uma relação do setor privado como em toda a América Latina. Eu falava com o professor Freitas, falava da Argentina, falam que comparativamente com Chile, com Colômbia, incluso com vocês, aunque vocês seguro têm os dados, eu não, mas se de Chile, Colômbia, Peru, o setor privado é bem importante.
Na Argentina, relativamente importante. Os últimos anos, o setor privado cresceu. O sector privado, na escola em geral, não? Tu pergunta era um sistema educativo. Continua sendo, como em toda a América Latina, maioritário a escola estatal. Pero cresceu, nós realizamos uma pesquisa com o Unioeste aqui do Brasil sobre o sector privado em a educação pública argentina. E nós vimos duas questões, que o sector privado ingressa em sectores não visíveis na Argentina. Por exemplo, há 10 anos, os estados latino-americanos distribuíam computadoras, não? Quem fazia os conteúdos das computadoras? Quem fazia em Brasil, por exemplo? Uma empresa ou o Estado? Quem? Pergunto. Empresa. Em geral, exatamente. Na Argentina, quando entraram, justamente uma empresa Positivo, que se chama assim, você conhece, não? Quiso licitar, acordar com o sector privado de que fizera os conteúdos, a informação de todas as disciplinas, em essas computadoras, para ensino médio e inicial. Os sindicatos, nossos sindicatos, saíram à luta, e não foi. Sabe quem fizeram os conteúdos? Nós também, alguns times da universidade pública, vídeo minuto, concursamos, fomos a concurso, quem vai? Tu time, aqui, foi assim. Agora, neste momento, contexto político que perguntou a professora, dos 3 candidatos que podem ganhar a eleição na Argentina, 2 candidatos, o Milei, o ultraneoliberalismo paradogicamente fascista, e o liberalismo puro, chamemos assim, planteam, bueno, uma linha managerialista, meritocrática, empresarial. A outra alternativa diferente, junto com a esquerda também. Esse é o panorama. Equilíbrio inestável de la educación pública. Así estamos. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, se inscreve enquanto a Cláudia fala. Agora a gente vai. Tá certo. Da perspectiva do Freire, comentar da perspectiva do Freire. Então, a gente observa as pesquisas, assim, o decréscimo da matrícula, o abandono completo
outro lado, eu não acompanho as pesquisas para ter uma atuação tão crescente como o senhor apresenta dos dados dos próprios movimentos sociais, oferecendo e ocupando esse papel do Estado. Então, assim, nós vemos essa população nossa abandonada, né, com pouca, é claro que tem algumas ações específicas, né, alguns movimentos tentando dar conta disso, mas quando a gente fala assim, números, como você coloca no centro, talvez mais 14 milhões na Argentina, nós temos em torno de 10 milhões de analfabetos absoluto, que se pegar de baixa escolaridade, que não tem nem no primeiros 4 anos, 5 anos de escolaridade, nós temos no nosso país 50 milhões de habitantes nessa situação, sem ter uma forma de poder dar conta dessa demanda, porque essa população completamente abandonada, de perspectivas de conscientização de suas existências, eles têm que estar abandonados pelo Estado. Então, eu queria que você colocasse um pouco disso, eu fiquei muito contente com essas iniciativas, e você sabe, né, não é uma área propriamente de estudo, acabo orientando programas federais, aqui no país chama-se PIPID, né, que é um programa de iniciação à docência, que o aluno tem uma bolsa e vai a campo para poder exercer. Eu fui orientadora na área dos jovens adultos, já algumas edições desse programa, e fiquei muito contente também com as edições, que nós temos esse complicador a mais. Na nossa licenciatura, a formação para atuar em cursos de adultos não é obrigatória. Então, por exemplo, o nosso curso aqui, ele tem uma disciplina como eletiva, se o aluno quiser cursar o curso. Mas na nossa legislação não obriga que o aluno tenha formação. Então, é bem complexo o nosso É mesmo. Tá bom, obrigado. Sim, não, agora, todo o processo formativo do professores, os últimos anos fizeram reformas curriculares, a formador de formadores, não? Estavas falando também disso. Não foi fácil, porque ali tem movimentos tradicionais que a vezes não solo são as grandes gestões políticas, neoliberal, sino que são a vezes corporações também nos centros de formação. Quando isso ocorre, então a gente vai por fora. Foi o que fiz o movimento social na Argentina. Agora mesmo, igual. Este processo, hoje na Argentina, tem uma quietude geral por este contexto político, não? Então, nós esperamos poder sair desta conjuntura política com saídas democráticas. Obviamente, isso vai estar limitando o que saiu bem e cambiar o que não saiu bem, não? Não da gestão política eleitoral de um governo, sino de um movimento popular, porque ali está o problema, ali está a dificuldade regional. Uno mira Chile com Boris, Colômbia com Petro, o Brasil, enfim. Aí, progressismos, mas com muitos problemas, muitos problemas. Então, qual é o problema? O problema é que devem ser mais radicais. Bom, houve experiências em 2003, 2005, mais radicais e tampouco funcionaram. O problema é que tem que tomar a agenda da direita. Bom, isso mostrou grandes derrotas. Nós sabemos, vocês também sabem, não? Me vou aliar com o conservadorismo. Não funcionou. Bom, desde a perspectiva educativa, obviamente isso vai influir em nosso futuro imediato. Acho isso. Bom, professor, agradecemos novamente a sua brilhante exposição. Eu espero que todos tenham gostado, né, da temática que foi trabalhada aqui. Ela é muito importante, principalmente no momento em que nós estamos vivendo de reconstrução, né, daquilo tudo que durante 6 anos os governos golpistas aí destruíram. Então, dá esse impulso, né, da gente relembrar
que durante uma fase da nossa história nós também tivemos, né, uma educação popular muito forte no país, antes do golpe militar, que do meu ponto de vista, mesmo depois da redemocratização dos anos 80, nunca mais foi retomado, né, o que se tinha, o que a ditadura destruiu. Então está na hora da gente construir, e com o belo exemplo aí da Argentina, né, que o professor Roberto nos trouxe. Então, nós encerramos, né, o nosso segundo Congresso Internacional, eu acredito que de uma forma brilhante, muito interessante e instrutiva para a gente. Muito obrigada, professor. Eu quero lembrar agora aos docentes que nós temos uma reunião geral, que faz parte ainda dos nossos eventos e tarefa importantíssima aí a ser cumprida. É isso, coordenador.